Yuzuki, ao sair do banheiro, encontra o seu pior inimigo, e ao subir nele, e vemos que o resultado não foi como ela esperava. Que após isso, ela convocou uma reunião urgente e disse que a balança estava amaldiçoada, fazendo com que aparecesse uns quilos a mais quando ela se pesou. E esse fenômeno misterioso começou depois que a Kagami se mudou. E depois delas se darem conta, elas acabaram concordando que realmente era uma maldição. E agora elas tinham que arrumar uma solução para resolver isso, e Mia deu uma ideia, que tal comprar uma balança nova? E elas falaram para ela parar com uma piadinha, que aquilo era uma conversa muito séria. E Mia deu outra ideia, que tal elas pararem de ingerir carboidratos. Mas só que para fazer isso, elas não tinham dinheiro, e os vegetais são muito caros. E agora a outra deu uma ideia, que tal fazer exercícios, mas era muito difícil fazer sozinho, mas em grupo era bem mais fácil, e elas acabaram concordando. E agora elas começam com sua rotina de exercício, elas estão fazendo pilates. E vemos que elas estão se exercitando bastante, e levando muito a sério para conseguir o resultado ideal. E no outro dia, elas estavam bastante desanimadas, porque elas já faziam exercícios diariamente, e parece que não estava dando muito certo, e recorreram à última alternativa, dieta. E elas não estavam gostando muito, e tinham que pedir a colaboração de Akagami, porque a regra do templo era comer tudo que lhe fosse servido. E por causa dessa regra, elas tinham que pedir a Akagami para fazer pouca comida. Ela estava com vergonha de dizer para ele que estava de dieta, e todos chamaram ela de donzela, e deram a ideia de ela se casar com ele. E ela falou que ela gostava de Akagami e queria que ele permanecesse mais tempo no templo. E por isso queria que ela se casasse com ele. E a comida dele era tão boa que pegava pelo estômago ao ponto de ela oferecer à irmã dela. E ela perguntou se família e comida estão no mesmo nível, e se ela quer tanto se casar com Akagami porque ela não se casa. E ela achou uma boa ideia, e ia mesmo. Após isso, Yuzuki falou que a comida do Akagami era praticamente vegetariana e com poucas calorias, e elas só estavam crescendo. E todas elas concordaram. E vemos que essa comida deve ser boa, porque elas estão crescendo muito bem, com exceção de uma. E ela falou que logo o peso delas voltaria ao normal. E do nada, a Akagami chega dizendo que fez alguns doces japoneses, pedindo para elas provarem. E vemos que se depender de Akagami, essa dieta não tem jeito. E no outro dia, Yuzuki chega e pede para Akagami adicionar conserva de nabo na comida, e ele não entendeu foi nada. E vai ela passando com o machado no corredor, e se pergunta se ela vai executar ele. E ao seguir ela, ele não tem mais dúvida, ela está praticando decapitação e vai rachar o crânio dele. E sua única solução era fazer ela ficar bem humorada. E no café da manhã, ele faz um banquete, e ao olhar para Yuzuki, vê que ela não tem nenhuma reação. E se pergunta se ela ficar feliz com a conserva de nabo que ela pediu, mas pela cara dela não estava muito boa, e ela acabou desmaiando, dizendo que a vida dele estava acabada. E ao caminhar, ele encontra Yuzuki, e ela falou que suas pernas já estavam dormentes e não aguentavam mais, e pede para ajudar ela. Ele perguntou sobre a execução, e ela falou que é execução. E a outra chega e fala que ela não podia parar, e acaba aplicando uma punição para ela. E ela ao fazer uns sons meio esquisitos, a Akagami disse que não aguentava mais, que achou aquilo muito erótico. E ele mesmo lhe deu uma punição por pensamentos impuros. E acabou descobrindo que Yuzuki estava passando por um treinamento, e aquele machado também fazia parte de uma nada de execução que ele estava pensando. No café da manhã, ela também estava proibida de falar, mesmo se a comida estivesse muito boa, e que fazia parte do treinamento, para se tornar um sacerdote-chefe. Akagami queria seguir o caminho da iluminação, e acabou sendo convidado para fazer o treinamento junto com ela. E a Yuzuki ficou muito alegre, e ele acabou aceitando. E do nada, Mia aparece, dizendo que quer fazer parte do treinamento também. E a Akagami fica muito feliz que Mia também vai participar, e acaba deixando a Yuzuki de lado. Ela estava passando por um treinamento chamado Dokudo, e ela tinha que treinar os rituais com o mestre para ganhar o direito de se tornar sacerdote. E a Akagami não podia se tornar um, porque ele estava apenas morando no templo. E fala que ele só conseguiu manter a sanidade por mulheres porque ele achava que tinha virado um sacerdote. E agora sabe que era tudo mentira, e seus desejos de mudança estavam voltando. E ela pega sua cabeça e bota nos seus peitos, e diz que aquilo era para ele controlar seus desejos. E se perguntou se seu caminho para a iluminação era apenas uma ilusão. E após isso, ela acaba vendo a Yuzuki treinando, e acaba se empolgando para fazer o Dokudo, mesmo cortando lenha não tem nada a ver com isso. E do nada, chega o futuro noivo da Yuzuki, do casamento arranjado. E ele foi fazer uma visita para ver o templo, e ver a família que tanto a Yuzuki se orgulhava. E ao olhar a estátua, ele disse que era pior do que imaginava. E que Kiki-san falou, se ele não estivesse gostando, era para ir embora. Ele soube que ela ainda não tinha virado um sacerdote. E estava começando a arrumar umas tretas com a Kiki-san. E ela falou que agora era a mestre da Yuzuki, e ela ia virar sacerdote em 6 meses. E ele falou que ele já era tarde demais, que ela tinha que terminar o Dokudo em apenas 3 meses. Senão, ia cancelar o noivado. E agora vemos que eles estão encrencados.